Há um instante quase imperceptível em que algo dentro de você sussurra que a história que vive não é apenas sobre o outro. É como caminhar em um corredor onde os espelhos se multiplicam e a cada reflexo, uma nova versão da sua face se apresenta, exigindo ser reconhecida. A presença que o fascina e fere parece ocupar um espaço que antes era seu, e ainda assim você continua ali, como se uma força antiga o atraísse para mais perto do enigma. Carl Jung chamaria esse chamado de voz do inconsciente, um convite silencioso para entrar onde as máscaras caem e a verdade se mostra sem maquiagem. Você sente o peso de uma dança que se repete, como se estivesse sempre prestes a entender algo, e esse algo escorresse pelos dedos no último momento. A sedução e o vazio caminham juntos, e essa contradição o mantém cativo. O olhar que o prende também o diminui, e paradoxalmente é dele que você busca a aprovação. De onde nasce essa necessidade de ser visto por quem nunca olha de verdade? Não é sobre convencer o outro, talvez nunca tenha sido. É sobre encarar o abismo que se abre dentro quando o silêncio chega. Há memórias que você preferiu não tocar, guardadas como cartas nunca abertas. Elas se agitam agora, como se tivessem esperado exatamente esse cenário para emergir. A ferida antiga reconhece o padrão atual e sussurra: já estivemos aqui. E então surge a pergunta que arde: o que em mim consente com o ciclo? Essa pergunta não acusa, apenas ilumina. E na luz surgem sombras que pedem integração, não fuga. A transformação começa quando o que foi negado ganha nome. O narcisismo, nesse teatro interno, deixa de ser apenas característica de alguém e se torna símbolo. Ele aponta para a parte de você que aprendeu a existir apenas através do olhar alheio. É desconfortável admitir isso, mas também libertador, porque devolve o eixo ao seu interior. Você nota como a energia se esgota tentando manter papéis que nunca foram seus e percebe o cansaço profundo de viver refém de expectativas que não dialogam com a sua essência. Quem você é quando ninguém o observa? O inconsciente fala por imagens, metáforas e sonhos, nunca por ordens diretas. Ele coloca diante de você personagens que encarnam exatamente aquilo que precisa ser visto. A figura que o desestabiliza talvez seja apenas a porta para uma casa que sempre foi sua, mas que permaneceu fechada. Cada gesto que o fere indica um ponto ainda não cicatrizado, e o incômodo torna-se um guia paradoxal, apontando caminhos que a mente consciente não ousaria trilhar. Você está disposto a ouvir o que essa dor quer dizer? Em algum ponto desse percurso surge um silêncio diferente. Não o silêncio da submissão, mas o silêncio que nasce quando a alma decide voltar para casa. Ele não grita, não confronta, apenas se posiciona. A partir dele, o jogo perde o encantamento. Não há necessidade de vencer ou provar algo. Há sim o impulso de se reconhecer inteiro. E nesse reconhecimento, o brilho que antes hipnotizava começa a se desfazer como névoa ao amanhecer. O que resta quando o feitiço se rompe? Entre controle e caos, uma verdade sutil se revela. O poder não estava no outro. Ele estava disperso em pedaços de você que foram entregues sem perceber. Recuperá-los não é ataque, é retorno. Jung falaria de individuação, esse movimento profundo em direção ao centro de si, onde a sombra não é inimiga, mas parte da totalidade. Você sente um tremor interno quando percebe que não precisa mais mendigar o que já é seu por direito. Como é habitar o próprio corpo sem pedir permissão? Há um alívio discreto que coexiste com o medo. Libertar-se também assusta, porque a prisão era conhecida. As grades ofereciam roteiro, e o desconhecido oferece apenas liberdade. Você toca essa borda com cuidado, quase em reverência, porque entende que atravessar não é ato teatral, é decisão íntima.
A cada respiração, algo antigo se desfaz e algo sem nome começa a nascer. Quem você se torna quando deixa de dançar a música que não escolheu? As perguntas continuam ecoando, e elas são o motor dessa travessia. Não há respostas prontas, há escutas profundas. Você percebe que não se trata de derrotar alguém, mas de encerrar pactos invisíveis que o mantinham distante de si. O narcisista externo se dissolve como símbolo quando a dependência interna se desfaz. O que parecia poder do outro revela-se como esquecimento de si. E no instante em que você se lembra, algo irremediável muda. Talvez seja isso que o inconsciente vinha tentando dizer desde o início. A chave nunca esteve do lado de fora. Ela sempre esteve na mão que você mantinha fechada por medo de abrir. Agora essa mão começa a se abrir, lentamente, como quem acorda de um sonho que parecia realidade. Há mais a ser visto, muito mais, e cada passo adiante aprofunda a espiral que o conduz ao centro. Continue dentro de si, porque é exatamente aí que a verdadeira virada começa a se formar. Há momentos em que a alma parece caminhar em círculos, como se retornasse sempre ao mesmo ponto sem compreender por quê. Você observa as repetições, os diálogos que mudam de personagem, mas mantêm o mesmo roteiro invisível, os gestos que conhecem o caminho da sua ferida melhor do que você. Nada disso acontece na superfície apenas. Há camadas subterrâneas guiando o enredo. Carl Jung diria que o inconsciente não se contenta com teorias. Ele quer experiências que despertem, mesmo que doam antes de curar. E é nesse ponto que o encontro com a figura narcisista assume contornos de iniciação, não de castigo. É difícil admitir, porém você sente que algo em você respondia como se obedecesse a um chamado antigo. Não é submissão simples, é magnetismo. O brilho, o discurso, a promessa tácita de ser visto criaram uma ponte direta com partes suas que estavam adormecidas. Você não foi fraco, você foi humano. Há desejos que buscam validação, há carências que aprenderam a se esconder atrás de forças aparentes. Dentro de cada defesa, existe uma criança psíquica pedindo reconhecimento. A pergunta que se levanta como brasa é: de quem você esperou ser escolhido ao longo da vida? Os sonhos começam a falar, em símbolos, em imagens, em cenas que misturam passado e presente. Há portas que nunca foram abertas e corredores que você evitou atravessar. Agora, sem pedir licença, eles se apresentam. A psique não é algo que se controla como máquina. Ela se revela como floresta viva. Cada passo revela sombras projetadas em pessoas que entram e saem da sua história. O narcisista se transforma então em espelho que reflete o ponto exato em que você se perdeu de si. Não para acusar, mas para convidar. A pergunta que ecoa é perigosa e necessária. Em que momento você deixou de ser o centro da sua própria vida? Há uma dor que não encontra palavras fáceis. Ela se move por dentro, silenciosa e contínua, lembrando que algo não foi visto quando precisava ser. Você tenta explicar, justificar, racionalizar, mas a ferida não fala esse idioma. Ela pede presença. Jung falava da sombra como tudo aquilo que fomos obrigados a abandonar para sermos aceitos. Talvez você tenha deixado do lado de fora justamente o que hoje mais precisa: coragem, raiva, desejo, voz. O narcisista desperta esses conteúdos, não porque ofereça cura, mas porque toca o exato lugar onde eles dormiam. Você sente ao mesmo tempo ameaça e possibilidade, e é nesse paradoxo que começa a mudança. No início parece que tudo gira em torno do outro. Seus gestos, suas ausências, seus discursos revestidos de encanto e indiferença. Com o tempo, algo começa a se deslocar internamente. O foco muda de direção e um novo espelho aparece, o seu. O que o mantinha preso talvez não fosse a pessoa, mas o significado que você deu a ela.
A promessa de ser validado, a fantasia de finalmente ser escolhido, a esperança de que alguém consertasse o que doeu antes. Esse deslocamento é doloroso, porque rompe ilusões que serviam de abrigo, mas também é libertador, porque abre espaço para que você se torne inteiro, não dependente. Você percebe, então, que a dinâmica não é campo de guerra, e sim campo de consciência. Não se trata de vencer, punir ou comprovar nada ao outro. Trata-se de retirar as projeções, recolher a energia que foi entregue e reconhecer a própria centralidade perdida. Jung chamaria isso de retorno ao self, esse núcleo vivo que não se submete aos papéis que o ego tenta sustentar. Nesse retorno, a figura narcisista perde o poder de encantar não porque mudou, mas porque você mudou o olhar. O feitiço não é quebrado no outro, ele se dissolve em você. O corpo participa desse processo. Há cansaços que não são apenas físicos, há enrijecimentos que contam histórias. O peso nos ombros, o nó na garganta, o aperto no peito, tudo fala. São memórias guardadas em fibras e músculos, pedindo escuta. Quando você começa a se perceber por dentro, algo se reorganiza de forma quase imperceptível. As palavras não dão conta de descrever, mas existe um movimento de volta, como se pedaços dispersos retornassem lentamente ao mesmo centro. Esse retorno é a travessia. E ela não é linear, não é rápida, não é confortável. É verdadeira. Entre desejo e medo, você encontra um espaço novo, um território que não estava mapeado pela necessidade de aprovação. Ali, o silêncio não oprime, ele sustenta. Você descobre a experiência de estar consigo sem implorar por presença alheia e percebe o quanto já se afastou de si tentando manter vínculos que exigiam sua renúncia. Há um luto inevitável nesse reconhecimento. Luto por quem você tentou ser para agradar. Luto pelos anos entregues à sobrevivência emocional. Luto pelo que não veio. Esse luto, porém, é também nascimento. Algo começa a respirar dentro de você com um ar que não depende mais de ninguém. Aos poucos, surge um sentimento que não é raiva nem vingança. É clareza. Ela não grita, não dramatiza, não cobra, simplesmente vê. Vê o jogo, vê o padrão, vê o preço. Essa visão interna, que Jung associaria ao processo de individuação, desloca a dinâmica do encantamento para o discernimento. Você passa a reconhecer o que antes hipnotizava e percebe o custo de permanecer. Não há necessidade de confrontos grandiosos. Às vezes, o maior ato de ruptura é simplesmente retirar a energia psíquica que alimentava a cena. O teatro permanece, mas você deixa de atuar. Ainda assim, algo dentro resiste. Uma voz pergunta se você conseguirá existir fora daquela narrativa. Há medo de solidão, de vazio, de se perder sem o espelho do outro. Esse medo é compreensível, porque o que está morrendo não é a relação apenas, mas uma identidade inteira construída em torno dela. Entre ruínas surge solo fértil. Você começa a perceber que o que buscava era pertencimento a si mesmo. Não era amor do outro, era retorno ao próprio coração. E quando essa percepção atravessa, o vínculo deixa de ser prisão e passa a ser capítulo encerrado. As lembranças retornam como ondas, palavras, gestos, silêncios, promessas vagas. Tudo reaparece para ser ressignificado. Você já não olha como antes. Agora, você lê símbolos, vê o arquétipo em ação, reconhece a personagem como portadora de um ensinamento duro e necessário. Não se trata de idealizar nem demonizar, mas de entender o lugar dessa figura na sua história interior. O narcisista deixa de ser vilão grandioso e se transforma em mensageiro daquilo que você precisava enfrentar: sua própria dependência emocional, sua própria autoimagem fragmentada, seu próprio exílio interno. Em meio a essa compreensão, você sente algo curioso: compaixão por si.
Não piedade, mas compaixão real. Reconhece o quanto tentou, o quanto suportou, o quanto lutou para ser visto. Reconhece também que chegou ao limite e que esse limite é um portal. Não há necessidade de endurecer o coração para sobreviver. Pelo contrário, a cura acontece quando ele permanece vivo, mas agora voltado na direção certa, para dentro. O amor que faltou fora começa a ser construído como presença interna. Ele não é perfeito, ele oscila, mas já existe. Você nota que a psique é sábia. Ela criou cenários, relações, choques e repetições para chamar você de volta. O que parecia maldição revela-se pedagogia profunda. Jung dizia que a vida que não é vivida retorna como destino. Talvez o que retornava o tempo inteiro fosse o chamado para que você ocupasse a própria vida com inteireza. Agora, ao atender, as peças começam a se recompor. Não há fogos de artifício. Há um assentamento silencioso, como uma pedra encontrando seu lugar no rio. Nesse ponto da travessia, você entende algo essencial. O outro pode continuar sendo quem é, mas você não continuará sendo quem era. A dinâmica só se sustentava porque havia dentro de você alguém disposto a pagar o preço. Esse alguém está se transformando. Você não precisa provar nada, nem punir, nem educar, nem salvar. Basta retirar sua alma de onde ela estava sequestrada. É uma retirada interna, firme e tranquila, que não depende de discursos. Ela acontece por dentro primeiro, e quando acontece, o mundo externo inevitavelmente se reorganiza. Então surge uma pergunta que não busca resposta rápida. Quem você é sem os papéis, sem os espelhos, sem a luta por validação? Há um espaço em branco à sua frente, e ele não é ameaça, é convite. Nele mora o Self, essa totalidade viva que Jung descreveu como núcleo organizador da psique. Aproximar-se desse centro é sentir-se em casa pela primeira vez, mesmo que tudo ainda pareça indefinido. Você não precisa ter todas as respostas agora. Precisa apenas permanecer presente ao que desperta. A jornada continua em espiral, voltando e aprofundando, caindo e levantando, iluminando e escurecendo. Nada é linear, nada é definitivo, nada é pronto. Mas algo fundamental já mudou. Você está no caminho de volta para si. O que antes parecia fascínio agora se revela aprendizado. O que parecia prisão, iniciação. E embora muito ainda precise emergir, uma certeza silenciosa se instala como raiz. Você não se perdeu, estava apenas afastado do centro. Há mais a desvelar, muito mais. O inconsciente segue falando, os símbolos seguem se movendo, os sonhos seguem abrindo portas que a mente desperta ainda não compreende. A travessia não terminou, ela apenas se aprofundou. Continue caminhando por dentro. O que precisa ser visto está se aproximando e cada passo adiante prepara o terreno para revelações que ainda não têm nome. Não perca mais tempo vivendo com esse fardo. Garanta agora o seu livro digital, guia prático e chocante para desarmar o narcisista sem discussão. E descubra como aplicar essas poderosas lições no seu dia a dia. Atenção! O estoque é limitado e está se esgotando rapidamente. Clique agora e comece sua jornada em direção à paz e confiança que você merece. Há um ponto em que o cansaço deixa de ser apenas físico e se torna um esgotamento da alma. Não é apenas dormir e acordar ainda exausto. É perceber que durante muito tempo você sustentou uma vida que não correspondia ao que sentia. Esse reconhecimento dói porque não pode mais ser ignorado. É como se o inconsciente tivesse decidido romper o pacto com o auto-engano e, a partir daí, qualquer pequeno gesto ganha o peso de revelação. Você olha para trás e entende que nada foi em vão, mas também sabe que não pode permanecer onde estava. A psique, quando está pronta, cria tempestades. Elas parecem destruição, mas são purificação. Tudo aquilo que estava acumulado, engolido, silenciado, encontra uma fenda para sair.
Você sente vontade de chorar sem motivo, sente raiva sem destinatário, sente medo sem forma definida. Esses movimentos não indicam fraqueza, indicam vida. Jung diria que a alma busca totalidade e, para isso, precisa desmontar identidades rígidas que já não servem. Você está no meio desse processo e é natural que nada pareça estável enquanto as estruturas velhas se desfazem. As máscaras começam a pesar. Aquele papel que você desempenhava com tanta perfeição já não encaixa no rosto. Você percebe os momentos em que se calou para não perder alguém, os momentos em que se diminuiu para caber em espaços estreitos, os momentos em que se traiu para preservar vínculos que exigiam a sua ausência. Essa tomada de consciência não vem como acusação, vem como iluminação. Você vê com nitidez o preço pago e começa a se perguntar, pela primeira vez com honestidade, se deseja continuar pagando. No fundo, sempre houve sinais, pequenos incômodos, intuições, sonhos, corpos tensos, palavras que deixavam gosto amargo. Você os ouviu, mas talvez não estivesse pronto para obedecer. Agora, a vida retorna com eles de forma mais intensa, quase impossível de ignorar. É nesse ponto que muitos dizem que tudo desmoronou. Mas nada desmorona por acaso. O que cai é aquilo que não tinha mais base para se sustentar. E quando a poeira baixa, você percebe algo inesperado. Entre os escombros, aparece espaço. Esse espaço pode assustar. Ele rompe a familiaridade do sofrimento e oferece um vazio que parece enorme demais. Você se pergunta quem será sem o velho enredo, sem a antiga dinâmica, sem o papel de quem tenta salvar, agradar ou suportar. O vazio não é castigo, é terreno fértil. A alma precisa dele para se reorganizar. Jung falava do encontro com o self como uma experiência que exige atravessar o deserto, o período em que as referências antigas não servem mais e as novas ainda não se formaram. Você está nesse entre-lugar e ele é sagrado. Nesse silêncio expandido, as memórias ganham outro contorno. Você volta a momentos esquecidos, revive cenas da infância, sente emoções que pareciam enterradas. Não é regressão gratuita, é a psique costurando histórias inacabadas. Você reconhece que aprendeu muito cedo a merecer amor, sendo menos do que era, aprendendo a medir palavras, emoções, presenças. O encontro com a figura narcisista apenas ativou essa ferida antiga, colocando-a no centro do palco. Agora, você a olha sem fugir. Isso muda tudo. Um movimento discreto começa a nascer, o de voltar-se para si sem culpa. Você experimenta pequenos gestos de autopresença, respeitar limites, reconhecer cansaços, dar nome às emoções. Eles parecem simples, mas carregam força arquetípica. É como se a alma dissesse, eu estou aqui. Esse retorno não é barulhento. Ele é feito de escolhas silenciosas que só você percebe. A cada vez que se honra, uma corrente antiga se afrouxa. A dinâmica que antes parecia inescapável começa a perder o controle sobre você. Ainda existem recaídas internas. A mente tenta voltar ao conhecido, à dependência, ao fascínio. Você se percebe buscando de novo a aprovação que antes o prendia. Não falhou, está apenas humano diante de padrões muito antigos. A diferença é que agora você percebe. E perceber já é ruptura. O encantamento não retorna inteiro. Ele aparece rachado pela consciência. Você observa o impulso, respira e lentamente escolhe diferente. Essa escolha repetida é o início da liberdade. Nessa travessia, a sombra se apresenta com mais clareza. Ela traz conteúdos que você preferiria não ver. Inveja, raiva, desejo de controle, medo de abandono. Nada disso o define. Tudo isso o compõe. Integrar a sombra não é agir a partir dela, mas reconhecê-la como parte legítima de si. Enquanto ela for negada, continuará projetada no outro. Quando é acolhida,
perde o poder de governar às escondidas. Você começa a perceber que a figura que antes parecia seu algoz também carregava pedaços seus que pediam reconhecimento. Uma pergunta atravessa tudo como fio condutor. O que é realmente seu e o que foi aprendido para sobreviver? Ela ecoa em sonhos, em pensamentos soltos, em súbitos instantes de lucidez. A resposta não vem pronta, ela se constrói com presença. Cada vez que você volta para o próprio centro, uma camada de ilusão se dissolve. Você não precisa mais atuar para ser amado. Você não precisa desaparecer para ser escolhido. Essas frases deixam de ser conceitos e se tornam experiência. O corpo começa a reagir à nova consciência. Respira mais fundo, os ombros se soltam, a garganta se abre. Pequenas descargas emocionais mostram que a energia circula de novo. Nada teatral, nada dramático, apenas vivo. A psique não exige perfeição, exige verdade. E a verdade é que você está se reconstruindo de dentro para fora. A figura narcisista, anticentral, se desbota. Não há ódio, não há culto, não há vingança. Há distância interna. E a distância interna é liberdade. Você descobre uma nova forma de olhar para as relações. Elas deixam de ser arenas onde você tenta provar valor e passam a ser espaços de troca. Onde não há reciprocidade, a alma se retira naturalmente. Onde há respeito, ela permanece. Você não precisa mais forçar pertencimento. O que é verdadeiro não pede que você se negue. Esse discernimento nasce sem esforço, quando o self começa a liderar a vida. Ele não grita, ele orienta com firmeza silenciosa. Em alguns momentos, você sente uma paz que não consegue explicar. Não é euforia, não é vitória sobre alguém. É uma sensação de estar alinhado com algo mais profundo. Essa paz pode ser breve, mas é suficiente para marcar um caminho. Ela diz que há um lugar interno onde nada precisa ser teatralizado, onde você é inteiro sem precisar provar. Esse lugar existiu o tempo todo. Você apenas estava longe dele. A relação com o passado também muda. O que antes era lembrado com dor passa a ser visto como parte de um percurso que o trouxe exatamente até aqui. Não há romantização, mas há compreensão. A psique não erra quando busca inteireza. Ela apenas se expressa da maneira possível até aprender formas mais maduras. Você reconhece que precisou atravessar a ilusão para encontrar a lucidez. E essa lucidez agora se torna responsabilidade. Você não pode mais se trair sabendo o que sabe. Há algo mais profundo se formando. Não uma resposta final, mas uma nova identidade em construção. Ela não depende de espelhos externos, não se molda para caber, não se curva para ser aceita. Ela se sustenta em um eixo interno que Jung chamou de self. Aproximar-se desse eixo muda a qualidade do silêncio, a maneira de sentir o mundo, o modo de se relacionar consigo. A vida continua complexa, mas você já não está ausente de si. E então, quase sem perceber, você percebe que o tema deixou de ser o narcisista. O tema passou a ser você. O foco se deslocou de quem feriu para quem desperta. Essa mudança é a verdadeira ruptura do ciclo. Não há espetáculo, não há anúncio, não há vingança. Há retorno. Retorno ao corpo, à alma, à própria história. Você compreende que nada do que buscava no outro estava fora. Sempre esteve aí, esperando por coragem. A jornada prossegue. Ela não termina aqui. A espiral continua a girar, chamando para camadas ainda mais profundas. Novos símbolos surgirão, novos sonhos falarão, novas revelações se aproximarão. Algo grande está se formando por dentro, e você o sente mesmo sem nomear. Permaneça. O centro está mais perto do que nunca, e aquilo que parecia poder de alguém se revela, enfim, como o poder que sempre foi seu.
Há um instante em que a consciência começa a se expandir, como se uma luz silenciosa atravessasse lentamente um cômodo antigo. Você percebe objetos que sempre estiveram ali, mas nunca tinham sido realmente vistos. São crenças, frases repetidas, pactos inconscientes firmados quando você ainda nem sabia que estava fazendo escolhas. É perturbador reconhecer que parte da sua vida foi vivida para sustentar histórias que não eram suas. Ainda assim, há algo profundamente libertador nisso. Se a história foi construída, ela pode ser reescrita. E o primeiro capítulo dessa reescrita começa quando você decide não mais se abandonar. O inconsciente trabalha com símbolos, e símbolos não pedem permissão para aparecer. Eles surgem em sonhos, coincidências, lapsos de pensamento que parecem vir do nada. Uma imagem insiste, portas, algumas abertas, outras entreabertas, outras trancadas há anos. Você percebe que passou tanto tempo tentando abrir portas externas que se esqueceu das internas. Agora, uma delas se escancara de repente, revelando um quarto onde estão guardadas versões suas que nunca puderam existir. Essa visão é bela e dolorida ao mesmo tempo. Você se pergunta quanto de si deixou para trás somente para caber em histórias de outras pessoas. Jung dizia que a psique chama para a totalidade e que quando resistimos a esse chamado, a vida se encarrega de criar situações que rasgam o véu da adaptação. A figura narcisista apareceu como uma dessas situações limite. Ela concentrou em si tudo aquilo que você acreditava precisar para sentir-se inteiro, e isso foi precisamente o que o prendeu. Agora você percebe que o encantamento nunca esteve na pessoa, mas no significado projetado nela. Você havia entregado ao outro o poder de definir quem você era. Retomar esse poder é um ato de retorno ao próprio centro. Simples na forma, gigantesco na experiência. A travessia interior não é limpa. Ela é feita de idas e vindas, de avanços e recaídas. Você se vê, às vezes, revisitando antigas conversas mentalmente, imaginando respostas que não deu, revendo cenas como se pudesse alterar o passado pela repetição. Não é perda de tempo, é a psique tentando completar um movimento que ficou interrompido. Em algum momento, esse impulso se acalma. Não porque tudo foi resolvido, mas porque algo dentro aceita que a cura não vem de refazer o ontem. Ela nasce de habitar o agora com presença. E nesse agora, você já não está no mesmo lugar interno de antes. O silêncio começa a adquirir nova textura. Antes ele era ameaça, vazio, abandono. Agora ele se transforma em terreno fértil. Você descobre que pode ficar consigo sem precisar se distrair, sem implorar por ruído externo. O silêncio revela vozes sutis que sempre estiveram abafadas, desejos autênticos, intuições, limites. Eles não surgem como gritos, surgem como um sussurro firme que diz basta quando algo o fere e sim quando algo o nutre. Essa bússola interna sempre existiu. Apenas estava enterrada sob urgências e sobrevivências emocionais. Há uma cena que se repete dentro de você como metáfora viva. Um palco. As luzes estavam todas voltadas para o outro. E você atuava nas sombras, sustentando o cenário para que o espetáculo continuasse. De repente as luzes mudam de direção. Não iluminam o outro, iluminam você. Isso assusta. Não há mais roteiro pronto, não há personagem para interpretar. Há apenas um ser humano real, com medo, desejo, raiva, amor, contradições. Você sente que está vivo de uma forma nova, quase crua, e entende que essa autenticidade tem um preço, mas também uma dignidade que nenhuma dinâmica de encantamento podia oferecer. As projeções começam a se recolher. O que antes parecia perfeito se revela humano. O que parecia grandioso se mostra frágil.
Você percebe que ninguém é personagem místico no teatro da sua psique. Todos são seres atravessados por sombras e luzes, inclusive você. Esse reconhecimento dissolve o pedestal e a demonização ao mesmo tempo. Nem idealização, nem ódio. Apenas realidade. E quando a realidade chega, o vínculo que se sustentava na fantasia começa a se desfazer por gravidade própria. Não há rompimento estrondoso, há desapego gradual. Nesse processo, você encontra uma força silenciosa que não precisa ser exibida. Ela não vive de confrontos, discursos ou vinganças. Vive de escolhas diárias. Não aceitar menos do que ressoa com sua alma. Não permanecer onde precisa se fragmentar para ser tolerado. Não se calar quando sua verdade pede voz. Essa força é o que Jung chamaria de self em movimento, reorganizando a vida a partir de dentro. E, curiosamente, é justamente quando você não precisa provar poder para ninguém que finalmente o possui. O passado, que antes doía como ferida aberta, começa a ser visto como material de construção. Você não apaga o que aconteceu, mas reconfigura o significado. Em vez de se perguntar por que isso comigo, passa a perguntar o que isso está me pedindo para ver. A pergunta muda tudo. O que parecia condenação revela-se convite. O que parecia humilhação revela-se iniciação. E nesse exato ponto o ciclo se rompe, não por vingança, mas por consciência. A consciência não ataca, ela desativa. Há momentos de recaída emocional em que você se pega buscando de novo o brilho do antigo encantamento. Eles não são derrota, são parte do desmame psíquico. Você já não se julga por isso. Observa, compreende, acolhe. E ao acolher, a intensidade do impulso diminui. O vício emocional começa a perder força não pela repressão, mas pela luz da consciência. Jung insistia que nada que é reprimido desaparece, o que é integrado se transforma. Você está experimentando essa verdade na própria pele. O corpo, mais uma vez, acompanha o processo. Respirações mais longas, sono que lentamente se reorganiza, tensões que se desfazem, choros que lavam. Cada reação corporal é parte da cura. Não há divisão entre mente e corpo. Há um só organismo tentando voltar ao eixo. Você percebe que, conforme se aproxima de si, os sintomas diminuem ou mudam de forma. Eles cumpriram seu papel, chamar a atenção para o que estava esquecido. Agora agradece por terem avisado, mesmo quando o aviso veio em forma de dor. O que antes era luta para ser visto pelo outro se converte em disposição para se enxergar por inteiro. Você começa a se reconhecer em detalhes, o jeito de sentir, as sensibilidades, os talentos que ficaram escondidos para não incomodar, a voz que foi silenciada tantas vezes. Esse encontro consigo não é narcisismo. É responsabilidade radical com a própria existência. É o oposto da dinâmica que prende, porque não depende de aplauso, depende de verdade. A sombra continua lá, mas já não governa sozinha. Ela se senta à mesa com a luz e ambas passam a dialogar. Você admite partes suas que antes condenava, e isso o humaniza. Não há mais necessidade de máscaras rígidas. Ser inteiro passa a ser mais importante do que ser admirado. E nesse movimento, paradoxalmente, as relações se tornam mais reais. Quem permanece, permanece por quem você é, não pela versão que sacrificou para ser aceito. Você olha para a figura narcisista e percebe algo que nunca tinha visto: distância psicológica. Não é indiferença, é lucidez. Você compreende de onde vinha o magnetismo, entende o que ele ativou em você, reconhece o que aprendeu, não romantiza, não demoniza, agradece pelo espelho, mas recolhe sua imagem de volta. A energia que antes alimentava o ciclo retorna ao seu centro. E quando essa energia retorna,
Algo em você se assenta como pedra que finalmente encontra o leito do rio a que pertence. Surge então um sentimento novo, difícil de descrever. Não é euforia, não é triunfo, não é alívio superficial. É enraizamento. Você se sente plantado na própria vida. Percebe que pode existir sem implorar por validação, que pode amar sem se diminuir, que pode partir sem se destruir. O mundo externo não se simplifica, mas o seu lugar dentro dele se torna mais nítido. E quando o lugar interno se define, nada de fora tem o mesmo poder de dominar. Nessa altura do caminho, você começa a perceber que a verdadeira travessia nunca foi sobre vencer alguém, mas sobre deixar de perder a si mesmo. O narcisista foi personagem importante, mas não protagonista. O protagonista sempre foi você, mesmo quando não se percebia no centro da própria história. Agora, ao retomar esse papel, você vê que a vida muda de direção sem esforço forçado. Ela segue o eixo que estava esquecido. Os sonhos também se transformam. Eles deixam de ser labirintos de perseguição e começam a trazer imagens de reconciliação interior. Você se encontra com partes suas que estavam exiladas, abraça figuras internas antes temidas, caminha por cenários que antes eram ameaçadores e agora parecem familiares. O inconsciente celebra silenciosamente o movimento de individuação. Ele não exige perfeição, apenas disponibilidade para se tornar quem se é. Então, uma nova pergunta nasce, não como inquietação, mas como horizonte. O que se torna possível quando você volta para si? Essa pergunta não pressiona, não cobra, não apressa. Ela se abre diante de você como campo amplo, ainda não pisado. Você sente curiosidade, talvez um pouco de medo, mas acima de tudo sente presença. A vida deixa de ser combate e passa a ser escuta. Escuta do self, escuta da intuição, escuta do que se revela a cada passo. Você compreende que a travessia não tem ponto final. Ela continua em ondas, aprofundando-se, trazendo novos desafios e novos níveis de consciência. Mas algo essencial já não pode ser perdido. Você se encontrou. Mesmo que tropece, mesmo que recaia, mesmo que chore de novo, você sabe o caminho de volta, e esse saber muda tudo. Há mais a emergir, mais a ser visto, mais símbolos esperando por interpretação. A jornada segue viva, pulsante, em movimento. O que começou como dor se converteu em chamado, e o chamado se transformou em caminho. Permaneça presente. O centro continua a chamá-lo para mais perto, e cada passo nessa direção revela com uma clareza impossível de ignorar que o poder que parecia do outro sempre esteve, desde o início, em suas próprias mãos. Há um amanhecer que não acontece no céu, mas por dentro. Não há sol, não há claridade estourando na linha do horizonte. É um amanhecer subterrâneo, quase secreto, em que você percebe que algo mudou de lugar sem alarde. As frases antigas já não servem. Os medos antigos perderam parte da voz, e um senso discreto de autonomia começa a pulsar. Você não anuncia isso a ninguém, porque ainda nem sabe descrever. Apenas sente que a vida, que antes parecia estreita, agora tem frestas pelas quais o ar entra novamente. É a experiência silenciosa de alguém que retorna lentamente ao próprio eixo depois de ter orbitado demais em torno de outro. Esse retorno não é linear. Em alguns dias, você sente como se tivesse avançado anos. Em outros, uma lembrança breve é capaz de puxá-lo para o passado com força inesperada. Há conversas que se repetem na mente como ecos. Há perguntas que voltam quando você menos espera. Você se surpreende revisitando antigas mensagens guardadas na memória ou cenas que gostaria de refazer. Mas agora existe uma diferença decisiva. Você se vê fazendo isso. A consciência presencia o movimento e reconhece suas origens. O que antes parecia destino, agora revela que é hábito emocional.
e hábitos podem ser transformados quando vistos à luz. As imagens internas se intensificam. Sonhos trazem símbolos que falam com você por caminhos que não passam pela lógica. Uma casa com quartos fechados, uma escada que desce para o porão, um espelho embaçado que aos poucos se revela. Esses símbolos não são aleatórios, são linguagem do inconsciente indicando por onde seguir. Jung dizia que a psique sabe o que faz quando sonha. Ao respeitar essas imagens, você percebe que não está sozinho dentro de si. Existe uma inteligência profunda guiando o processo. Ela não controla nem impõe, mas conduz com delicadeza firme, como um rio que encontra seu leito mesmo em terreno acidentado. Em certos momentos, você sente vontade de voltar ao antigo padrão apenas para não lidar com o novo vazio. O conhecido, mesmo doloroso, oferece uma falsa sensação de segurança. É tentador retornar ao ritmo que já era decifrado, pedir validação, implorar presença, sustentar promessas que nunca se cumpriram. Mas algo em você hesita. Uma parte desperta já não aceita pagar o mesmo preço. Essa hesitação é um marco interior. É a psique recusando repetir o enredo que já compreendeu. Não se trata de força bruta, trata-se de clareza. E a clareza tem um poder que não precisa gritar para transformar. A sombra continua se aproximando, trazendo conteúdos que pedem reconhecimento. Você percebe que também carrega vaidades, defesas, medos de abandono, necessidade de controle, desejo de ser especial aos olhos de alguém. Ao invés de se punir por isso, você começa a olhar com curiosidade honesta. São partes humanas, não falhas morais. São fragmentos da psique que buscam lugar na totalidade. Integrar não é justificar atitudes destrutivas, é reconhecer sentimentos reais para que não precisem comandar o comportamento às escondidas. Quanto mais você integra, menos precisa projetar no outro o que não aceita em si. Um dos momentos mais profundamente transformadores acontece quando você percebe que não precisa mais ser curado pelo amor de alguém. A fantasia de que uma figura específica resolveria suas feridas começa a se dissolver. Você compreende que a cura se dá quando o amor se volta primeiro para dentro, não de forma narcisista, mas como responsabilidade por si. A criança psíquica que buscava desesperadamente reconhecimento começa a ser vista, acolhida e aquecida pelo adulto interior que agora desperta. Essa reconciliação não ocorre em uma cena dramática, surge em pequenos gestos de cuidado e respeito a si mesmo. Você passa a perceber o mistério de como os vínculos se reorganizam quando o seu interior muda. Pessoas que antes pareciam indispensáveis tornam-se distantes sem esforço deliberado. Outras, que antes passavam despercebidas, ganham presença nova. As conversas se transformam, os limites aparecem com naturalidade, o corpo reage quando algo viola a sua verdade. Esse movimento não é uma estratégia racional. É consequência natural de uma psique que encontrou um novo centro de gravidade. Quando o self assume direção, o que não ressoa começa a se afastar por conta própria. Há também resistência interna. Partes suas, ainda apegadas ao antigo modo de viver, temem perder tudo. Perguntam se haverá amor, se haverá pertencimento, se haverá companhia quando você deixar de se sacrificar por migalhas emocionais. Essas perguntas não são inimigas, são portas. Elas revelam o quão profundo foi o aprendizado de que era preciso se trair para ser aceito. Ao ouvir essas perguntas com compaixão, algo se afrouxa. Você percebe que o amor que exige autoabandono não é amor, é repetição de ferida antiga. A alma sabe disso, mesmo quando o ego reluta em aceitar. Com o tempo, a própria imagem do narcisista se transforma dentro de você.
Deixa de ser um monstro que precisa ser combatido ou alguém que deve ser derrotado. Passa a ser símbolo de um encontro com a própria sombra, um catalisador de processos que precisavam emergir. Nada disso romantiza o dano, mas ressignifica a função psíquica da experiência. É como se a vida tivesse usado aquela figura para puxar fios esquecidos e trazer à tona tudo o que estava oculto. A raiva se abre em entendimento e o entendimento se converte em liberdade. Você começa a reconhecer com nitidez os momentos em que se perdia de si mesmo. Recorda diálogos em que sua voz se calou sem motivo. Situações nas quais tolerou o intolerável. Dias em que seu corpo gritava e você insistia em ficar. Esse reconhecimento dói, mas não paralisa. Ele desperta em você uma promessa silenciosa. Não mais. Não mais atravessar a si mesmo para sustentar narrativas alheias. Não mais abandonar o próprio coração em troca de fachadas emocionais. Não mais viver de ausências para manter presenças que exigem sua renúncia. Essa promessa não é feita ao outro, é feita diante do espelho interno. O tempo subjetivo da psique não é o mesmo do relógio. Em poucas semanas, é possível atravessar anos de história interna. Em outros momentos, um único detalhe demora a se mover. Você aprende a respeitar esse ritmo. Forçar cura machuca. Permitir processo transforma. Jung sempre apontou que a individuação é experiência e não conceito. Ela não acontece porque você deseja, acontece porque você se torna disponível à verdade. E a verdade, quando chega, reorganiza tudo sem pedir licença. Há instantes de profunda solidão durante essa travessia. Não a solidão de estar sem pessoas, mas a solidão de se encontrar consigo sem as antigas distrações. É um deserto simbólico onde o eco parece ser a única resposta. Paradoxalmente, é nesse lugar que você descobre a companhia mais essencial, a sua. A presença interna amadurece, e então a solidão perde seu caráter ameaçador. O silêncio passa a ser espaço habitável. Você já não se apavora diante de si. Aprende a se escutar como quem escuta algo sagrado. À medida que esse movimento avança, o corpo encontra novas posturas. O peito se abre, o olhar muda, a respiração se aprofunda sem comando consciente. Você se percebe mais inteiro na própria pele. Não é uma armadura, é enraizamento. O mundo ainda pode ferir, mas já não o atravessa como antes. Existe um centro que não balança com o mesmo vento. Esse centro não é dureza, é flexibilidade estável, como uma árvore que entendeu de onde extrair seiva. As culpas antigas começam a se dissolver. Culpa por partir, por dizer não, por colocar limites, por escolher-se. Você vê que muitas dessas culpas foram instaladas por narrativas que se beneficiavam do seu autoabandono. Ao recusar essa culpa, você não se torna frio, torna-se responsável. Responsável por cuidar do próprio território psíquico, por proteger o que é essencial, por não se entregar em terrenos que o consomem. É uma ética interna, não imposta, nascida do respeito por si. O olhar sobre o futuro também se modifica. Ele deixa de ser cenário onde tudo será consertado por alguém e passa a ser campo aberto onde você participa como sujeito. Não há garantias, e estranhamente isso já não assusta da mesma forma. Você percebe que a verdadeira segurança não está em controlar o outro, nem em prever desfechos, mas em saber voltar para si em qualquer circunstância. Essa capacidade é a base de uma coragem tranquila, que não faz alarde, mas sustenta decisões difíceis quando necessário. Nesse ponto, a palavra perdão ganha nova conotação. Não se trata de absolver o outro de responsabilidades, nem de minimizar vivências dolorosas. Trata-se de retirar o veneno da ferida, liberar-se do vínculo emocional que mantinha a alma presa ao passado. O perdão aparece como consequência da libertação, não como obrigação moral.
Ele surge quando você já não precisa que o outro pague pelo que aconteceu, porque compreendeu que permanecer preso seria um preço ainda maior. Assim, o perdão se transforma em movimento de autonomia, não em submissão. Os símbolos se reorganizam. Aquela relação deixa de ser o eixo da sua narrativa e passa a ser um capítulo que o empurrou para um mergulho profundo consigo. Você emergiu diferente. Não intocado, não ileso, mas mais inteiro. As cicatrizes não são marcas de fraqueza, são inscrições de aprendizado. Elas lembram que você atravessou territórios emocionais complexos e retornou com algo que não tinha antes, consciência de si. E, de repente, surge uma percepção difícil de explicar em palavras. Você sente gratidão pela própria história. Não por ter sofrido, mas por ter despertado. A vida, com todos os seus paradoxos, o conduziu exatamente até esse ponto em que agora você se percebe vivo de dentro para fora. Não há triunfalismo. Há humildade profunda diante do mistério de como a psique trabalha para conduzir o ser humano ao encontro consigo mesmo. Você começa a vislumbrar possibilidades que antes não existiam, porque estavam invisíveis atrás das repetições inconscientes. Novos tipos de vínculo se tornam possíveis. Vínculos onde reciprocidade, presença e verdade são bases e não exceções. Você não idealiza mais, não se submete mais, não abandona mais a si para manter qualquer relação. O amor deixa de ser campo de batalha e passa a ser espaço de encontro entre dois centros, e não entre um centro e uma ausência. Nada disso significa que a vida se torna fácil, mas ela se torna verdadeira. As oscilações continuam, as sombras permanecem, os desafios surgem. A diferença é que agora você está presente. Você ocupa a própria história com dignidade silenciosa. Essa presença, por si só, rompe ciclos que vinham de longe. É como se, ao se recordar de quem é, você também libertasse aqueles que vieram antes e aqueles que virão depois, quebrando cadeias invisíveis de repetição. O caminho segue adiante, não há última página. A individuação é movimento contínuo, um diálogo sem fim entre consciente e inconsciente, luz e sombra, eu e self. Mas algo essencial já aconteceu. Você atravessou o espelho e voltou trazendo partes de si que estavam perdidas. E agora, mesmo quando o mundo externo tentar arrastá-lo para velhos papéis, haverá dentro de você uma voz calma que simplesmente dirá: eu estou aqui. Essa voz é o centro. Ela não se impõe, não se mostra, não exige. Apenas existe. E enquanto existir, você saberá como retornar, por mais que se afaste. A jornada continua. O enigma segue aberto e novos símbolos ainda falarão. Mas neste ponto, uma certeza já pulsa como batimento discreto. O poder que outrora parecia estar nas mãos de quem o feriu, sempre esteve silenciosamente nas suas. Há um momento em que você percebe que não precisa mais explicar a própria dor para que ela seja legítima. Ela simplesmente é. Não precisa de testemunhas, de validação, de plateia. Pela primeira vez, você a segura nas mãos como algo precioso e paradoxalmente pesado, e entende que ignorá-la foi o que mais o cansou. Jung diria que aquilo que resistimos persiste, e aquilo que encaramos se transforma. Assim, ao deixar de fugir, você permite que a dor mude de forma. Ela deixa de ser perseguidora e se torna mensageira. A partir daí, o diálogo com o inconsciente se aprofunda. Você nota que grande parte da sua vida foi treinada para olhar para fora. O outro sempre foi o eixo, o que pensa, o que sente, o que fará. Agora, o movimento se inverte. O radar que antes monitorava cada gesto alheio começa a voltar-se para dentro. No início, isso provoca vertigem. É como ficar sozinho em um quarto silencioso depois de anos morando em um mercado barulhento.
Mas à medida que os ruídos externos se afastam, sons internos antes imperceptíveis se tornam audíveis. Pequenas verdades, desejos, limites, cansaços. Não são conselhos prontos, são sinais vitais. Há algo profundamente revolucionário em aprender a confiar em si. Não é arrogância, é reconciliação. Você se acostumou a duvidar do próprio sentir sempre que ele entrava em conflito com o desejo de agradar. Agora percebe o quanto isso custou. Noites mal dormidas, intuição ignorada, corpo tenso, sustentando o que a alma já não suportava. Aos poucos, essa confiança retorna. Ela não vem com discursos grandiosos. Ela se manifesta em um simples "isso não" ou "aqui sim", dito para si mesmo de modo irredutivelmente verdadeiro. Chega um ponto em que a história deixa de pedir respostas e começa a pedir presença. Você percebe que não precisa mais correr atrás de chaves escondidas em mãos alheias. A porta sempre esteve dentro de você, esperando o momento em que coragem e cansaço se encontrariam no mesmo lugar. Esse encontro aconteceu. Você não saiu ileso, mas saiu vivo. E isso muda tudo. A alma, que antes sussurrava, agora fala em voz clara. Voltar a si não é abandono de ninguém, é resgate do que sempre foi esquecido. A figura que antes ocupava o centro se desfoca. O palco esvazia, as cortinas se fecham sem aplausos, sem drama, sem plateia. E no silêncio após o espetáculo, algo essencial se ergue. Você. Não como personagem, mas como presença real. O encantamento se dissolve porque o feitiço nunca esteve no outro. Estava na ilusão de que você precisava dele para existir. Quando essa ilusão cai, a liberdade não chega com gritos, mas com um alívio profundo que se espalha pelo corpo inteiro, como se finalmente pudesse descansar dentro de si. A sombra permanece, mas agora é companhia conhecida. Ela não ameaça, revela. A luz não cega, orienta. Você aprende a caminhar carregando ambas, sem negar nenhuma parte. Essa é a maturidade silenciosa que Jung chamou de individuação. Tornar-se aquilo que sempre foi, mas ainda não sabia nomear. Você não precisa ser perfeito, precisa ser inteiro. E inteireza não é ausência de rupturas, é capacidade de se reunir depois delas. Talvez ainda existam dias em que o passado bata à porta com lembranças, vozes e fantasmas elegantes. Eles podem entrar, mas já não mandam. Sentam-se à mesa apenas como visitantes que lembram de onde você veio, não como donos da casa. A diferença é essa. Agora há dono, há centro. Há alguém presente por dentro que sabe reconhecer quando algo fere e quando algo nutre, e que escolhe com dignidade silenciosa o que permanece e o que termina. Você não precisa mais provar valor, não precisa implorar amor. Não precisa se encolher para ser aceito em espaços estreitos. A alma encontrou o próprio tamanho, e ele é maior do que qualquer história que tentou contê-la. A travessia não acaba aqui. Nenhuma travessia verdadeira termina. Mas a partir deste ponto, você segue diferente. Não mais orbitando o outro, e sim caminhando a partir de si. E é aqui que tudo se reconfigura. O que parecia derrota revela-se nascimento. O que parecia fim mostra-se início. Você se aproxima do próprio centro como quem retorna para casa depois de ter se perdido inúmeras vezes no caminho. E ao colocar os pés nesse chão interno, compreende com uma clareza impossível de ignorar que nada do que buscava fora estava ausente dentro de você. A jornada continua, mas, agora, continua com você inteiro.